Irmãos, mais uma vez, bom dia, graça e paz, amém? Amém ou não amém? Esse amém está fraco aí, amém? Depois desse mês de férias, eu acredito que todos nós estamos revigorados, na verdade, depois de um tempo de descanso, aí com a família, muitos viajaram, nós temos hoje a alegria de retornar à casa de Deus, para aprendermos um pouco mais da sua santa palavra e também para termos a santa comunhão com os nossos irmãos na fé. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando aqui em nossa congregação um tema muito especial que é a teontologia, ou o estudo do ser de Deus. Logicamente que não de forma como no seminário, porque não seria possível tratar esse tema tão vasto em poucos meses aqui em Águas Brancas, seria praticamente necessário 1 a 2 anos para que nós pudéssemos estudar esse tema tão importante para a Igreja do Senhor. No entanto, esse tema ele é extremamente importante. Som. 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 Ei, som. Oi? Eu vou usar esse aqui mesmo. Som. Dá para ouvir bem aí? Amém. Então, ao vivo, como diz muito bem o nosso conhecido pastor Elcio, ao vivo é assim mesmo. Então, como eu havia falado, a teontologia é um dos estudos mais importantes para a Igreja do nosso Senhor. E quando nós olhamos para tanta coisa que nós vemos hoje em dia aí, a falta do conhecimento do ser de Deus tem causado na igreja muitos problemas. Porque o que nós fazemos quando nós nos ajuntamos aqui na casa de Deus? Se não conhecer o dono da igreja, conhecer o ser de Deus, não é verdade? O texto que o nosso irmão Fábio leu para a gente agora em Salmo 42 expressa a alegria e o desejo que o salmista tinha em estar na casa de Deus, quando ele diz: como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me encontrarei perante a face do meu Deus? Então ele vai mostrar toda a sua alegria e desejo de estar na casa do Senhor. Para quê? Para conhecer esse Deus. E quando nós desprezamos esse conhecimento, e quando nós deixamos de lado esse anelo de conhecer a Deus, certamente nós vamos cair em grandes problemas nos tempos atuais. E o estudo de hoje vai tratar exatamente disso. O conhecimento, as vantagens do conhecimento de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo um texto muito importante que se encontra no livro do profeta Oséias, para nós lermos e analisarmos alguns detalhes importantes antes de nós passarmos para a nossa lição. Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Oséias capítulo 6, verso de número 3. Amém? Oséias é o primeiro livro dos profetas menores no Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôndia que rega a terra. Então esse texto aqui é um texto muito conhecido, na verdade, onde as pessoas dizem assim: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa aqui é uma declaração hipócrita. Você pode acompanhar bem no começo, no subtítulo da sua Bíblia, que está escrito assim, ó: conversão insincera. Ou seja, o contexto aqui era que Oséias profetizava logo após ali a queda do reino de Judá, com a invasão da Assíria, e pouco antes da queda de Samaria. Então Deus ele havia enviado um juízo para aquele povo, e Deus avisou que se o povo se arrependesse, Deus enviaria a misericórdia. Se não, vejamos o versículo 15 do capítulo 5 aí. Olha o que diz: irei
e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornaremos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Ou seja, o povo conheceu que Deus era um Deus que mandaria o juízo para trazer o povo de volta, se o povo se arrependesse. Então, eles entendendo isso, falaram bem assim, olha, já que Deus é um Deus misericordioso e bondoso, então vamos aqui forjar um falso arrependimento para que ele se volte para nós. Então, eles vão dizer no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só que no versículo 4, aqui, o Senhor vai desmascará-los, dizendo: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio de profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos serão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, Deus está falando assim para eles, até de forma poética parece, né? Mas ele está dizendo o seguinte, olha, o amor de vocês é como o orvalho, que rapidinho passa. Vocês dizem que devemos conhecer e prosseguir conhecer o Senhor, mas é de uma forma mentirosa, de uma forma hipócrita. Por quê? Porque eu quero é misericórdia, eu quero é bondade, e não holocausto, nem sacrifícios. Eu quero que vocês me conheçam de maneira verdadeira. Então, o nosso objetivo hoje, nessa manhã, aqui é exatamente esse. É nós conhecermos um pouco mais do Senhor. Não, logicamente, de forma mentirosa, como esse povo aqui, no contexto ali do povo de Israel, do reino de Judá, com o profeta Oséias, mas de maneira sincera, com o coração voltado para o conhecimento do nosso Deus. Então, diante disso, eu quero destacar aqui uma frase do teólogo J.I. Packer, que nos vai introduzir na lição de hoje. Olha o que ele diz aí. Para que fomos feitos? Para conhecer a Deus. Que alvo devemos estabelecer para nós mesmos na vida? Conhecer a Deus. Então, qual é o primeiro objetivo do homem na nossa confissão de fé de Westminster? Quem sabe aí? Quem é que lembra? Hã? O objetivo do homem na nossa confissão de fé. Exatamente, ou seja, é conhecer, desfrutar do Senhor. E o próprio apóstolo João vai dizer, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, todos nós precisamos anelar pelo conhecimento do nosso Deus, desejar conhecê-lo de uma maneira insaciável. Pois ele vai dizer que derramará água sobre o sedento e fará jorrar rios de águas vivas sobre a terra seca. Ou seja, para que Deus derrame do seu conhecimento, você precisa ter sede. Para que ele derrame água sobre terra seca, você precisa se mostrar em sequidão e anelo por ele. Então, olha como é interessante isso aqui. As vantagens do conhecimento de Deus. Deus promete derramar água viva e saciar a nossa sede. E esse conhecimento de Deus, queridos, envolve 4 aspectos aqui ainda à guisa da nossa introdução. O primeiro deles aqui que eu destaco, está aí no Data Show, é que ouvir a palavra de Deus e recebê-la como interpretada pelo Espírito Santo em relação à nossa própria pessoa. Está aí nosso primeiro tópico de introdução, ou seja, para que nós possamos conhecer ao Senhor, nós precisamos crer que essa palavra aqui, que eu estou com ela aberta, e vocês também, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Primeira coisa que precisamos entender. Porque quando nós negamos que a palavra é inspirada, ou nós começamos a pegar textos que falam ao nosso coração e aqueles que nos exaltam a gente deixa de lado, nós estamos dizendo que a palavra de Deus ela não é de toda inspirada. E isso faz com que nós não conheçamos ao Senhor de maneira correta e sincera. Logicamente que nós podemos conhecer a Deus de 2 formas. Os irmãos sabem muito bem que existe a revelação geral
é a revelação especial. A geral é a criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. Ou seja, quando nós contemplamos a natureza, o mar, as árvores, os pássaros, nós podemos saber que existe um Deus poderoso que governa tudo e todos. Mas a única forma de conhecermos a Deus de maneira plena, na sua plenitude, é o seu Filho Jesus Cristo, através da revelação especial, através da palavra. E quando nós não cremos que ela é especial, que ela é verdadeira e inspirada, certamente nós não atingiremos o conhecimento do Senhor, aquilo que Ele almeja para cada um de nós. Mas ainda, precisamos notar a natureza e o caráter de Deus revelado em cada palavra. Olha como isso aqui é interessante. Não é somente conhecer as Escrituras Sagradas, porque preste bem atenção aqui. Existem hoje em dia inúmeros teólogos e até ateus que cursaram teologia. Para quê? Para conhecer as Escrituras. Então eles conhecem, inclusive lá no seminário, no mês retrasado, nós assistimos uma aula de um ateu chamado Leandro Carnal, onde ele fazia uma exposição de Atos capítulo 2. E se você for escutar, você vê que não tinha nenhum erro teológico, exegético, estava tudo corretinho. Mas a pergunta é, ele crê em Deus? Negativo. Ou seja, é possível conhecer as Escrituras, entendê-la, interpretá-la, mas sem conhecer o autor dela. Então, a forma que nós precisamos conhecer a Deus é também de maneira experimental. É uma vivência contínua com Ele. Não é somente estudar a teologia em si, é importante, mas é principalmente vivê-la na prática, quando você conhece a Deus na intimidade. É no dia a dia, ali no seu trabalho, na sua casa, nos seus afazeres domésticos, que você vai percebendo que há um Deus que te governa e que te sustenta. É a experimentação do ser de Deus. Precisamos andar dessa forma. Terceiro, aceitar seu convite e obedecer às suas ordens. Ou seja, conhecer a Deus implica em aceitar o seu convite. Logicamente aqui, que quando eu digo aceitar, não é que nós possamos abrir o coração para Deus, porque é o próprio Deus quem abre o nosso coração para que assim nós possamos conhecê-lo. Até porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, e é Ele quem nos conduz à fé, que é um dom de Deus, para que assim nós possamos compreendê-lo e também aceitar o seu chamado. Para quê? Para obedecer às suas ordens, ou seja, andar em plena obediência para com Ele. E em quarto lugar, reconhecer e se alegrar no amor que Ele nos tem mostrado, atraindo-nos para a sua companhia divina. Ou seja, é como eu acabei de falar, é conhecer a Deus, atender o seu chamado e viver de uma forma que apresente esse amor que Ele mesmo apresenta a cada um de nós. Amém, queridos? Então, diante disso, eu já quero começar a deixar os irmãos bem à vontade, caso alguém queira participar, a falar um pouco a respeito da aula, e também estejam atentos aí para os versículos que nós estaremos pedindo a ajuda dos irmãos, para que os irmãos possam também ler. Amém? Então, a primeira vantagem daqueles que conhecem a Deus, daqueles que buscam conhecer ao Senhor, é que esse povo, eles têm a força de Deus. Quem conhece a Deus tem a força de Deus. É comum hoje em dia, meus irmãos, nós olharmos aí para a cristandade e vermos cristãos abatidos, não é verdade? Insensíveis, desmotivados. Logicamente que nessa vida que nós temos aqui na Terra, nós passaremos por momentos de tristeza, de insegurança, de ansiedade, depressões. O próprio Elias, o grande Elias, pediu para morrer, depois que teve medo ali da rainha Jezabel com o profeta, com o rei Acabe, e acabou se enclausurando em uma caverna e dizendo: Senhor, que eu morra. Para que eu sirvo aqui? Ou seja, estou em um estado de depressão profunda. O próprio Jó, depois de ser acometido por várias doenças também, passou por dificuldades na vida, por lutas. Não é verdade? Entretanto, não é essa a evidência do cristão. O cristão passa por momentos de tristeza,
mas a característica dele é que ele tem a força de Deus. Por quê? Porque aquele que conhece a Deus, ele tem a força de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Daniel, capítulo 11, verso 32. Daniel, capítulo 11. Quem estava em Oséias, só voltar, que é logo após de Oséias. Antes de Oséias. Daniel 11, verso 32. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Amém? Como diz um amigo meu, ainda escuto página sendo aberta. Amém, né? Diz assim, Daniel 11, 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Olha como é interessante isso aqui. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E quando nós vamos ali fazer aquele panorama no livro de Daniel, e você vai compreender o que acontece ali é extraordinário. Porque Daniel, com seus amigos ali, que nós conhecemos por Sadraque, Mesaque e Abednego, mas na verdade é Misael, Azarias e Ananias. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos. Ou seja, nome de deuses pagãos. Os nomes de batismo deles significam Misael, Azarias e Ananias. E esses jovens foram levados ali para a Babilônia, segundo os estudiosos, com 12 a 11 anos de idade. E diante daquela aculturação ali, onde aqueles que eram levados para lá tinham que comer das iguarias do rei, tinham que se vestir como os babilônios, tinham que falar como eles, aprender a cultura. Então eles queriam tirar tudo aquilo que eles aprenderam no povo de Israel, a israelita, e aculturá-los, moldá-los segundo os padrões da Babilônia. Pergunta, eles conseguiram fazer isso? Não. Por quê? Porque esses jovens, embora jovens, eles tinham o quê? Conhecimento de Deus. E quando foram levados ali para o palácio do rei, Daniel, ele é levado a se fartar das iguarias do rei, tomar do vinho, comer das iguarias sacrificadas a ídolos. O que ele diz? Eu não irei comer. Não irei. Por quê? Porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. Um pouco depois, eles já estão grandes, ali os amigos de Daniel são levados a negar ao Senhor e se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Não é verdade? E agora é interessante isso aqui, preste atenção. Quando Nabucodonosor pede para eles se prostrarem, ele não está dizendo assim, olha, neguem o seu Deus e me adorem. Não era isso, não. Era o seguinte, olha, continuem adorando ao Deus de vocês, mas também adorem a mim. Está entendendo? Ali era o politeísmo, adoração a vários deuses, ou seja, adorem a mim, mas também ao teu Deus. Não tem nenhum problema. E diante das ameaças do rei, que se não se prostrassem, seriam lançados ali na fornalha, o que eles dizem? Não, Senhor, nós não vamos nos prostrar não, porque nós estamos com medo, então vamos nos prostrar, porque não queremos morrer. Não. Eles vão dizer, ó Senhor, fique sabendo que nós não nos prostraremos perante a tua estátua. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, Ele não nos livrará. O que acontece com eles? Eles são lançados na fornalha de fogo. Então, olha como é interessante aqui. Quem conhece a Deus tem a força de Deus. Aqueles que conhecem a palavra do Senhor, aqueles que conhecem o Senhor dessa palavra aqui, eles não temem perante o perigo. Pode vir o que for. Vai ter uma lei aqui no Brasil, por exemplo, ilustrando, que vai perseguir cristãos, que persigam. Quem conhece a Deus sabe que isso vai acontecer e não tem esse tipo de problema. Mas aqueles que não têm conhecimento do Senhor, eles começam a se desesperar. Entram em parafuso, ficam desesperados. Por quê? Porque não conheceram de maneira profunda o Deus da palavra. A ideia aqui, queridos, é como o Salmo ali, o salmista no Salmo 1. O Salmo 1, ele ilustra ali aquele que ama a lei e aquele que despreza a lei. Ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do
Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Os frutos, agora, de se conhecer a palavra, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto faz é bem sucedido, e as suas folhas não murcham. Mas é somente aquele que se beneficia da palavra, aquele que lê, que medita de dia e de noite, que obtém o conhecimento do Senhor. Mas aqueles que não são assim, diz o texto de Salmo 1, são porém como a palha, que o vento leva para onde quer. Por isso eles não prevalecerão dentro da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos bons, mas o caminho do ímpio perecerá. Ou seja, quem conhece a Deus é como uma árvore robusta plantada junto a ribeiros de água, mas quem não conhece a Deus é como uma palha. Se você coloca uma palha na beira da rua e o vento bate, ela vai para lá, depois ela está para ali, depois ela está para lá, porque ela não tem paradeiro. O vento é que vai moldando ela. Mas o justo não, ele é firmado na rocha que é Cristo. E as tempestades da vida não têm poder para arrancá-lo, porque ele está alicerçado na palavra de Deus. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, tudo posso em Cristo que me fortalece. E aqui não é tudo posso, eu posso ganhar aquilo outro. Não é isso. A ideia aqui é que Paulo vai falar, posso passar pela dificuldade, posso ter lutas, posso passar fome, posso ter nudez. Por quê? Porque Cristo é quem me fortalece. Essa é a grande ideia aqui do salmista. Então, quem conhece a Deus tem a força de Deus. Mas ainda, quem conhece a Deus tem a mente de Deus. Tem um filósofo do passado, teólogo também, que dizia o seguinte, Johannes Kepler. Ele diz o seguinte, ó Deus, eu penso os teus pensamentos depois de ti. Ou seja, ele está dizendo que ele conseguia pensar os pensamentos de Deus, mas somente depois que Deus pensava. Isso é possível. Se não vejamos o que diz aí, 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Todos aqueles que foram agraciados pelo Senhor, salvos por sua graça, eles passam também a ter a mente do próprio Cristo, a mente do Senhor, para que assim possam pensar em conformidade com o Senhor. Por isso que quando nós conversamos com alguns cristãos, que eles não obtêm conhecimento da palavra, ou então não conseguem se conduzir de maneira correta, como é que você pode dizer que tal pessoa tem conhecimento ou intimidade, ou até ainda a salvação do Senhor? Porque aqueles que foram salvos pela graça, eles passam também a ter a mente do Senhor. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos segundo a palavra de Deus, para que vocês possam conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é você ter a mente dele através da leitura, através do conhecimento que a palavra nos traz constantemente. Agora, ter a mente de Deus pressupõe alguns princípios para nós aqui analisarmos nessa manhã. O primeiro é que quem tem a mente de Deus, conhecer e fazer a vontade de Deus. Aquele que conhece a Deus deve conhecer e fazer a sua vontade. Vou pedir agora para a nossa irmã Jéssica abrir a palavra lá em Salmo 40, versículo de número 8. Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Olha como é importante esse texto aí, ó. Agrada-me fazer a tua vontade, e o meu coração, dentro do meu coração está a tua lei. Interessante isso aqui, porque isso nos evoca, ou nos remete à profecia do profeta Jeremias, lá, logo após a saída do exílio, quando ele diz que Deus tiraria do povo o coração de pedra e daria um coração de carne, e que imprimiria no coração deles a lei do Senhor. Ou seja, aqueles que obtêm a mente do Senhor,
eles querem conhecer a Deus e fazer também a sua vontade. Por quê? Porque a palavra foi impressa nos seus corações. É interessante observar, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, todas as vezes que um cristão ali deseja pecar, porque o pecado ainda está em nós, infelizmente, automaticamente nós somos exortados na mente, não é verdade? Alguma coisa te lembra. Quando você olha para algo que não devia olhar, quando você escuta algo que não deveria escutar, quando você almeja fazer algo que não deveria fazer, o Espírito vai falar, está errado. Ele vai te lembrar até o versículo, às vezes, né? Por quê? Porque ele imprimiu no teu coração a lei dele, para que você possa fazer a vontade dele. Então, quem conhece a Deus tem a mente de Deus. Isso aqui é muito profundo, meus irmãos. Então, nos leva à compreensão de que nós não podemos andar em uma prática contínua de pecado. O cristão peca, lógico, infelizmente ainda estamos nesse corpo de pecado, mas não é um estilo de vida. É uma prática que ele deve constantemente fazer morrer. É a mortificação. Por quê? Porque teve a lei impressa no seu coração e agora almeja fazer a vontade de Deus. Mas ainda, quem tem a mente de Deus, está também na intimidade de Deus. Pedir agora para o nosso irmão Fábio ler para a gente aí o Salmo 25, versículo 14. Salmo de número 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha como isso aqui é profundo. A intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, intimidade com Deus não é para qualquer um. É para aquele que os teme. Isso aqui é muito profundo. Se eu perguntar para minha esposa aí, eu tenho certeza que ela vai saber aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada. Por quê? Porque já são 15 anos de casado, ou seja, ela me conhece. Ela sabe quem eu sou. Agora a pergunta, será que nós conhecemos a Deus de maneira íntima e profunda? No íntimo do seu coração? Será que nós sabemos o que agrada a Deus e aquilo que não agrada ao Senhor? Porque ele revelará a sua aliança, o seu pacto aqui no original, para aquele que os teme, para aqueles que conhecem a sua vontade e se debruçam na sua palavra. Então, essa ideia de que qualquer um pode conhecer Deus é uma falácia. Essa ideia de que qualquer um pode ter intimidade com Deus também está errado nas Escrituras. Uma vez eu escutei uma cantora secular, daquelas bem promíscuas, digamos assim, cantando um louvor. E eu vi vários cristãos falando assim, nossa, que maravilha, como Deus usa essa moça e tal. E isso foi até em uma EBD que nós estávamos na nossa sede, onde, se não me engano, foi o pastor Elcio que citou essa ilustração. Eu lembro que alguém falou bem assim, mas é possível, pastor, uma moça que não tem intimidade com Deus e que passa a maior parte do seu tempo promovendo a iniquidade, ter essa experiência? O pastor falou assim, impossível. Impossível. Às vezes o diabo engana as pessoas com a voz bonita, com a performance, não é verdade? Com aquela coisa circense, aquela coisa maluca. Mas se esquece que por trás daquilo ali tem um coração perverso ainda. A intimidade do Senhor é para aqueles que os temem. É para quem teme o seu nome, para quem obedece a sua palavra. Ele, para essas pessoas, ele revela a sua intimidade e a sua vontade. Mas ainda, em terceiro lugar, quem tem a mente de Deus ama o mundo como Deus ama. Pedir agora para a nossa irmã Maria ler para a gente aí João 3,16, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente, ou seja, quem tem a mente de Deus ama o mundo como Deus
amou. E logicamente que amar o mundo aqui não é amar o sistema. Tem duas palavras gregas no Novo Testamento para mundo. É a palavra sistema e a palavra aqui que vem do cosmo, da criação. A palavra aqui é o cosmo. Deus amou a sua criação, as pessoas, a natureza, os animais. É isso que remete aqui quando Deus amou o mundo. E a ideia aqui que me vem à mente é o seguinte: existem alguns cristãos que eles dizem que têm a mente de Deus, que amam como Deus amou, mas eu, nas redes sociais, aí de vez em quando eu percebo que diante das mentiras que os políticos aí pronunciam na internet, presidente da República e deputados, e não são poucas as mentiras que eles contam, mas essas pessoas que se dizem cristãs dizem assim: olha, que essa pessoa morra, que Deus mande um raio e fulmine tal pessoa. Mas a pergunta é, será que essa é a vontade de Deus? Por que eu almejo tanto o perdão para mim, mas não consigo almejar para o meu próximo, por mais perverso que ele seja, até porque todos nós somos? E aí? Como é que fica? Se nós não conseguimos perdoar os nossos devedores ou ofensores, se nós não conseguimos perdoar aqueles que praticam todo tipo de iniquidade, por que nós queremos obter perdão do Senhor? Porque nós também estávamos segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Efésios capítulo 2, ou seja, os filhos da desobediência. Não é verdade? Nós encontramos pessoas assim hoje em dia. Nós olhamos para a Bíblia e encontramos pessoas perversas como Manassés, que foram salvas pelo Senhor, perversas como o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo de Tarso, que perseguia a igreja do Senhor, não é verdade? Mas que também foi chamado para se tornar o maior apóstolo do Novo Testamento. Ou seja, quem tem a mente de Deus ama o mundo, a criação de Deus, como o próprio Deus também amou, porque ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mas em segundo lugar, quem conhece a Deus tem a ousadia de Deus. Parece até repetição, não é verdade? Força de Deus, ousadia. Mas pelo contrário, quem tem a força de Deus, primeiro ponto da nossa lição de hoje, tem também a ousadia, porque ousadia é ter coragem. Ousadia é ter coragem, ou seja, aceitar os riscos da fé. Daniel e seus amigos eram assim. Eles sabiam o que estavam fazendo e tinham calculado o preço e considerado o perigo de servir ao Senhor. Tem pessoas que pensam que servir a Deus é uma colônia de férias. Não é verdade? No Brasil até pode ser, até o momento. Não é verdade? Mas se você for aí para o Paquistão, se você for aí para países muçulmanos, é lá que de fato às vezes vai ser provado se nós temos a ousadia para servir ao Senhor. Até quando eu vou nas minhas viagens aí para o Marajó, viagens missionárias, na penúltima que eu fui, tive uma experiência bem impactante quando eu me deparei com uma possessão demoníaca numa comunidade bem longe de onde nós estávamos. E aquela comunidade ali era cercada de pajés, bruxos, que para que nós pudéssemos entrar ali naquela comunidade, tinha que pedir autorização para eles, para entregar Bíblias naquela comunidade. E nesse momento, o que a gente faz? A gente recua ou a gente vai levar a palavra de vida que liberta as pessoas? Não é verdade? Então, quando nós somos chamados para com o Senhor, temos que ter a ousadia dele. Pois ele disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por minha causa, esse achá-la-á. Ou seja, tem a ousadia do Senhor. E essa ousadia de Deus, que ele nos concede, ela nos traz algumas implicações importantes para cada um de nós. Primeiro aí, quem conhece a Deus tem a ousadia de Deus e não corre diante das ameaças. Não corre diante das ameaças. Vamos abrir aí a palavra de Deus no Salmo 2, dos versos de 1 a 6. Pedir para a Natália ler para a gente aí, Salmo 2, versos de 1 a 6.
Salmo capítulo 2, verso de 1 a 6. Pode ler. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam suas ações. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido eterno. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Disse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, no seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei no santo. Amém. Então perceberam aí? Aqui o texto fala que os reis da terra, eles tramam contra o Senhor. Eles fazem ali as suas artimanhas. Versículo 3 diz assim, ó, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, falando que eles poderiam ali se livrar das algemas e das amarras do Senhor. O que é que o Senhor vai dizer aí deles? Versículo 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira o seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ou seja, o Senhor está falando bem assim, ó. Vocês acham que vocês podem me perseguir? O Senhor está rindo daqueles que zombam dele. O Senhor está rindo, por quê? Porque quem é que pode se comparar ao Altíssimo? Quem é que pode se comparar com o Senhor? E aqueles que confiam no Senhor, eles têm essa ousadia de Deus. Eles não temem ameaças. Quando a afronta vem, quando os problemas vêm, eles riem. Porque sabem que é o Senhor que os protege. Porque sabem que é o Senhor que os livra. Então eles têm essa mente de Deus. Eles têm a ousadia do Senhor. Quem conhece a Deus tem uma atitude de constante ousadia, ou seja, ele não se deixa levar pelas implicações que estão diante deles. Mas segundo, quem tem a ousadia de Deus enfrenta oposições. Atos capítulo 20, verso de número 24. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aí. Atos capítulo 20, verso de número 24. Texto que apresenta ali o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso, e ele vai relatar toda a sua trajetória enquanto esteve ali naquela cidade, plantando as igrejas e formando também a liderança daquele local. Atos capítulo 20, verso de número 24. Olha o que diz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, a vida cristã nos remete a enfrentar oposições. E no contexto de Paulo aqui, era em um contexto muito perigoso ali na cidade de Éfeso, onde ele era perseguido, onde ele foi preso depois por pregar o evangelho. Mas trazendo aqui para o nosso contexto, o cristão enfrenta oposições também, quem sabe no trabalho, diante de problemas ali que você enfrenta com invejas, com perseguições. Você enfrenta a oposição, às vezes, até dentro da igreja local. Isso acontece. Enfrenta oposições na família. Qual a atitude do cristão diante das ameaças que ele enfrenta? É ter a ousadia de Deus. É saber que Deus está no controle da sua vida e que nada, absolutamente nada, tem poder para afastar um cristão da presença de Deus. Porque o próprio Paulo vai dizer em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia ou perseguição, que vem aqui a oposição? Fome, nudez, perigo, a espada? Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, enfrentar oposições faz parte da vida cristã, mas isso não tem poder para te afastar da comunhão com o teu Deus. Amém? Em terceiro lugar, ter ousadia de Deus também nos remete a aceitar os riscos da fé. Agora, um dos textos mais
impactantes para mim do Novo Testamento, Hebreus capítulo 11. Vamos abrir todos lá, por favor? Hebreus capítulo 11, verso de 23 a 29. Hebreus 11. Pedir para a nossa irmã Jéssica ler para a gente. Hebreus 11, 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a coleira do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar Vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Amém. Então, olha como é importante isso aqui. Quem tem a ousadia de Deus aceita os riscos da fé. Então, Hebreus capítulo 11 mostra aqui a galeria dos heróis da fé. Esse texto que a nossa irmã leu para a gente aí fala somente de Moisés. Mas se você for observar a partir aqui do versículo 4 do capítulo 11, vai falar de Abel, de Enoque. Depois ele vai falar a partir do versículo 8 dos patriarcas ali, Abraão, Isaac, Jacó. E a partir aqui do versículo 32, ele vai fazer uma pergunta. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, de Samuel e todos os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, por obterem superior ressurreição, outros por vez passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Versículo 39. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha como isso aqui é impactante. Esses homens aqui, que eu citei agora, que passaram por tudo isso aqui, eles passaram sem que pudessem obter a promessa cumprida. Ou seja, eles esperavam a promessa que hoje nós já vimos. A vinda de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Esses homens e essas mulheres, eles enfrentaram fogo, fornalha, foram cerrados ao meio, foram apedrejados, foram maltratados, colocados em prisão, foram mortos,
foram despedaçados. Isso sem ver a promessa se cumprir. E nós, já com a promessa concretizada, não queremos passar, às vezes, por uma pequena oposição. Alguém no trabalho se levanta contra nós e nós, Senhor, é tanta dificuldade, meu Pai, tanta luta. Às vezes um boleto atrasa, meu Deus, é tanto do boleto para pagar. Mas será que se nós sentássemos na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Gideão, com Jefté, com Davi, será que eles não iam querer trocar de lugar com a gente? Assim, qual é o teu problema aí, meu irmão? Cara, eu estou com 2 boletos atrasados esse mês. Vamos trocar, por quê? Porque tem um rei que está me perseguindo, quer me matar. Qual é o nome dele? Saul. Está entendendo? As oposições que esses homens enfrentaram aqui estão muito superior à nossa. E eles enfrentaram porque eles esperavam uma promessa superior, a qual nós já experimentamos. Não é verdade? Então, quando vier as perseguições, quando vier as lutas, nós precisamos olhar para os heróis da fé. Isso nos remete aqui ainda o versículo de número 1 do capítulo 12. Olha nossa Bíblia aí, Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, as testemunhas aqui, antigamente eu lembro que quando eu me converti há 15 anos atrás, eu pensei que eram os anjos que ficavam nos olhando assim do céu, testemunhas. Não, testemunhas são o que o texto fala anteriormente aqui, é Abraão, é Isaac, é Jacó, é Jefté, é Davi. Eles são testemunhas de que é possível passar pela oposição, pelas lutas da vida e conseguirem se permanecer de pé. Ou seja, a ideia aqui é que eles estão num estádio olímpico, Paulo está tratando disso aqui, olhando para cada um de nós, correndo a carreira da vida cristã, dizendo, continuem, vão, por quê? Porque eu consegui, eu cheguei até o final, eu fui fiel ao Senhor, eu passei pelas oposições da vida com a ousadia de Deus, Deus me sustentou. Então, prossigam para o alvo, tirem todo o peso de pecado que te faz carregar fardo e prossiga para a carreira que te está proposta. Essa é a grande ideia aqui do apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 11. Quem conhece a Deus, meus irmãos, tem a ousadia de Deus e por isso enfrenta os riscos da fé no dia a dia da vida. Amém? E em quarto e último lugar, quem conhece a Deus tem a alegria de Deus. Eu não conheço nenhuma epístola da Bíblia, ou ninguém que pode nos remeter, nos ensinar a ter alegria em Deus do que o apóstolo Paulo e a carta aos Filipenses. Porque quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. E agora é interessante isso aqui. Quem pensa que a prisão de Roma naquele tempo é igual a de hoje, tem televisão, né? Algumas têm até um colchonetezinho para a pessoa deitar. Pelo contrário, não tinha nada. Se você já teve a oportunidade de ler aquele comentário histórico-cultural, você vai ver que ali mostra como era a prisão de Roma. Era só um buraco assim, ó, estreito, onde o prisioneiro ficava ali parado e não podia nem se mexer muito. Até para dormir, era assim, encolhido. Paulo estava lá, e ainda algemado. Porque ele era tão perigoso para os romanos, que eles algemavam ele dentro de uma prisão, com medo que ele fugisse. E esse Paulo escreve de Roma, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, preso, em algemas, enfermo, em lutas, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Será que nós temos essa alegria que o Senhor pede para que cada um de nós tenha? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é um Deus alegre, meus irmãos. Não é um Deus de tristeza, é um Deus de alegria. E essa paz que nós temos com o Senhor, essa alegria, ela vem de Cristo, quando somos salvos por Ele. E nos leva
algumas observações importantes para nós. A primeira delas aí, ó. Quem tem a alegria de Deus, tem alegria no sofrimento. No sofrimento. Olha isso aqui como é interessante. Vai lá para Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos entender aqui. Filipenses capítulo 1. Como diz um amigo meu, um pastor conhecido, já estou terminando. Não olhe no relógio. Toda vez que você olhar, vou acrescentar 15 minutos na pregação. Já foi 2 que olharam, mais 30, viu? Filipenses capítulo 1. Olha o que diz aí, ó. No capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive a bispos e diáconos que vivem em Filipos. Olha aqui. A palavra grega aqui, para servos, é doulos, ou seja, aqueles escravos que... Não é aquele escravo que lavava os pés, não. Aqui é uma categoria mais baixa de escravo. Era aqueles que serviam até os escravos. Essa é a ideia aqui. Paulo está falando assim, eu e Timóteo somos escravos de Cristo. Está entendendo? Escravos. Ele estava preso em Roma, e, em tese, ele seria escravo de quem? De César, certo? Mas na mente dele, pois ele tinha a mente de Cristo, ele é escravo de quem? De Cristo. E essas aflições que Paulo enfrenta aqui, Paulo não via como problema. Paulo não via como dificuldade. Ou seja, ele tinha alegria no sofrimento. Se não vejamos o versículo 12 do capítulo 1. Olha o que ele fala aí. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombram a palavra de Deus. Ou seja, Paulo é extraordinário. Ele, diante do sofrimento, ele consegue ter uma visão missionária. Ele diz o seguinte, olha, os sofrimentos que me aconteceram, o sofrimento que eu estou passando, serviram para quê? Para estimular o progresso do Evangelho. Porque as minhas algemas, elas têm servido de testemunho para que os irmãos falem com mais vigor e coragem da palavra de Deus. Ou seja, é possível ter alegria no sofrimento. Será que você já se perguntou que o sofrimento e a luta que você passa pode ser um testemunho para as pessoas que te veem no seu trabalho, quem sabe, na sua casa? As lutas que você passa, as enfermidades, pode servir de motivação para os mais fracos na fé, ao ponto de dizerem, aquele irmão que tem passado por grandes lutas, não tem desmotivado, não tem desfalecido, e por causa da fé dele, eu estou motivado a continuar no caminho do Senhor. Então é possível ter alegria no sofrimento, mas também precisamos ter alegria no serviço para com o Senhor. Agora Filipenses capítulo 2, verso de número 4, olha o que diz aí. Não tenhais em cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, a ideia aqui é você viver na comunidade da fé sem egoísmo, sem partidarismo, sem ganância, mas tendo aquilo que é seu, repartindo com os outros. Alegria no serviço, ou seja, fazendo da igreja uma igreja saudável, e não uma igreja de problema aqui. O contexto aqui do capítulo 2 é exatamente esse. Paulo tem que enfrentar aqui picuinha na igreja, discussão de Evódia e Síntique, que discordavam constantemente ali, duas irmãs servindo ao mesmo Deus, que discordavam constantemente sobre o próprio apóstolo Paulo. Então Paulo tem que exortar essas irmãs a terem o quê? Alegria no serviço. Ou seja, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo pensamento, sirvam ao Senhor com alegria no coração. Mas ainda, alegria em Cristo.
capítulo 3, versículo de número 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Não é alegria somente em vir para a igreja. Não é alegria somente em estar na casa de Deus, que já é muito importante, mas é se alegrar no Senhor e também na força do seu poder. E, em último lugar, alegria também na ansiedade. Pois é possível, pois o próprio apóstolo Paulo vai dizer aí no capítulo 6, no verso 6 do capítulo 4, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, quando a ansiedade bater, quando a luta chegar, qual é a orientação? Desespero? Falta de fé? Pelo contrário, que nós possamos apresentar diante de Deus as orações, as petições e as súplicas, para que o quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Então, olha como é importante os benefícios de se conhecer a Deus. Só recapitulando, quem conhece a Deus tem a força de Deus, tem também a mente de Deus, tem a ousadia de Deus e tem a alegria de Deus. Então, que a partir de hoje você anele pelo conhecimento do Senhor, ou seja, leia a sua Bíblia toda manhã. Se você tem algum tempo a mais, leia bons livros. Às vezes, eu até comento lá em casa, que nós passamos horas lendo coisas na internet, na verdade, assim, algum post, coisas assim, mas quando somos levados a ler um livro que nos remete ao conhecimento de Deus, nós não queremos ler, porque parece que é algo inútil, na verdade, mas pelo contrário. Quando você passa a ter deleite em ler sobre o Senhor, em ler sobre sua palavra, você vai obtendo a mente dele e vai tendo intimidade cada vez mais com ele. Amém? Quero concluir com 3 aplicações para nós. A primeira delas está aí, não precisa responder, só ouça. Como você classificaria o seu conhecimento de Deus? Pequeno, médio ou grande? Você sente necessidade de conhecê-lo mais? Ou você acha que está bom já? Né? Como um amigo meu uma vez, não, eu já conheço tudo da Bíblia. Já li a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, já sei tudinho. Inclusive, ele disse bem assim que ele não precisava da Bíblia para pregar, porque ele conhecia tanto que só de cabeça ele conseguiria pregar qualquer texto. Eu falei, rapaz, tu já está quase para ser arrebatado, porque tu já está quase santificado. Né? Conheci alguém assim, entendeu? Terceiro, relacione outras vantagens de conhecer a Deus, ou seja, pense na sua mente outros tipos de coisas que podem te levar a conhecer a Deus. Concluindo, o que diz aí? Vamos nos colocar de pé. Vamos ler essa frase aí, todos em uníssono, do teólogo A.W. Tozer. O que diz aí? Conhecer a Deus é a maior ocupação da mente humana, o mais elevado exercício da alma e o maior privilégio concedido ao homem. Amém. Vamos louvar o Senhor com o nosso grupo de louvor.